Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma atividade de filosofia nesta semana. Hoje nós vamos estar tratando sobre senso comum. Então vamos lá, nosso assunto de hoje. O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Ou seja, é um tipo de pensamento que não passou por nenhum tipo de teste científico, não foi feito algo para comprovar se o mesmo é verdade ou não, ok? Então, geralmente o conhecimento de senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Podemos afirmar então que esse tipo de conhecimento ele é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade. Pode ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural. O senso comum ele pode estar correto ou não. É válido também reforçar que não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também não podemos invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular está errado. E por fim, o senso comum ele é movido geralmente pela opinião. Portanto, pessoal, falamos até o momento mais especificamente do conceito de senso comum. Na verdade, estamos falando aí o que é o senso comum. Então, mais adiante vamos entender um pouco melhor falando agora sobre características do senso comum. Para o pensador, o filósofo Antônio Gramsci, o senso comum tem a sua característica estritamente positiva, sendo um conhecimento popular que todos têm e produzem. Porém, para se chegar a um conhecimento mais elaborado, mais estruturado e mais seguro, é necessário ir além do senso comum. Já o filósofo, Silvio Galo, afirma que, nesse sentido, o senso comum é um bom ponto de partida, mas que muitas vezes os conhecimentos sistematizados e testados, como a filosofia e a ciência, são necessários para se obter um conhecimento de maior confiança e também de validade. Então, pessoal, estamos falando aí das características que tem o senso comum. E vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos citar como exemplo que ao longo do tempo foi se criando uma ideia comum, ou seja, o senso comum, de que, por exemplo, as mulheres eram inferiores, o que foi se estabelecendo como uma verdade cultural, apesar de não ser uma verdade estrita. Então, diante disso, podemos até pensar que por isso mesmo é que nem sempre o senso comum ele é positivo ou está certo. Afinal, sabemos que as mulheres não são menos inteligentes, mais frágeis ou subalternas aos homens. Isso atesta também o fator repetitivo que circunda a denominação do senso comum, ou seja, é algo que, de tanto ser repetido, acaba sendo encarado como uma verdade. Tratando-se de senso comum e ciência, em uma leitura apressada podemos pensar que o senso comum e a ciência são sumariamente opostos e sem conexão alguma. Porém, existem diferentes concepções, algumas delas apresentam uma complementaridade entre ciência e senso comum. O positivismo, uma doutrina filosófica política desenvolvida pelo pensador francês Auguste Comte, estabelece rumos para o progresso social por meio do progresso científico e da ordem política. Sendo assim, essa doutrina admite somente a ciência como fonte de conhecimento verdadeiro. Essa concepção exclui inclusive a filosofia, a qual teria cedido seu lugar, de acordo com Comte, aos modelos científicos para explicação da realidade. Nessa concepção, o senso comum está totalmente descartado. De fato, a ciência é a fonte de conhecimento mais segura que temos, mas a validade do senso comum em alguns casos é notável. Se pensarmos que grandes pesquisas científicas que levaram a grandes descobertas farmacêuticas partiram do conhecimento do senso comum
de plantas medicinais, por exemplo, temos um elemento para considerar o senso comum como um bom ponto de partida para impulsionar a ciência. Ao passo que há uma certa complementaridade entre filosofia, ciência e senso comum, visto que as duas primeiras partem deste, parece não haver ligação entre senso comum e senso crítico. Enquanto do senso crítico prevalece a desconfiança, o ceticismo, a crítica e a análise, no senso comum, por sua vez, prevalece a aceitação do conhecimento dado e repetido. E quando se trata de cultura e senso comum, a cultura é o principal elemento constituinte do senso comum. É uma afirmação que também se evidencia na sua forma oposta, pois o senso comum é um dos principais elementos da cultura. Nesse sentido, senso comum e cultura são elementos complementares. As afirmações propostas pelo senso comum acabam tornando-se elementos culturais, na medida em que a repetição as torna verdadeiras. A cultura popular está cheia de elementos do senso comum. Temos, por exemplo, a afirmação causal: se pegar friagem, ficará gripado. Essa afirmação repetida, geralmente pelas pessoas mais velhas, não é necessariamente verdadeira, mas enraizou-se em nossa cultura pela repetição. E falando sobre exemplos, de senso comum, podemos elencar vários exemplos de senso comum. Alguns deles estabelecem nexos causais não necessariamente verdadeiros. Outros dizem respeito a valores sociais. O fato é que o conhecimento de senso comum adquire validade mediante a repetição. Temos como exemplo uma pessoa que sente algum tipo de dor, uma dor óssea crônica. Essa pessoa observou que sempre que a dor ficava mais aguda, chovia, ou o tempo era tomado por uma frente fria. Outro exemplo pode ser encontrado nas plantas medicinais. Por milênios, o ser humano busca se tratar de mazelas por meio de plantas e outros elementos da natureza. Por fim, as ideias comuns de que mulheres são frágeis, que asiáticos são mais inteligentes, que muçulmanos são terroristas, ou que índios são indolentes, também são exemplos de conhecimento de senso comum. Eles não têm qualquer indício de validade e são afirmações preconceituosas. Então, pessoal, chegando aqui ao final de mais uma atividade de filosofia e finalizando de fato com a seguinte frase do professor português Boaventura de Souza Santos, um sociólogo e escritor, quando ele diz: podemos chamar de senso comum aquele conhecimento vulgar e prático que nos orienta cotidianamente. Então, obrigado a você pela atenção, forte abraço e até a próxima atividade.